Está no ar o programa Labirinto, o jogo do ter e do ser, onde nós saímos da sombra e estamos a caminho da nossa luz. Para você que tem nos acompanhado, você sabe que nós falamos sobre vários temas, conflitos que nós temos internos, dos nossos medos, das nossas ansiedades, enfim, de todos aqueles pecados capitais que todos nós cometemos, mas nós estamos a caminho da nossa luz, onde nós já falamos sobre perdão, fé, justiça divina, e hoje nós trouxemos o tema compaixão. Compaixão. Você já ouviu falar essa palavra, e quando você ouve esta palavra, muitas vezes nós imaginamos que piedade e compaixão são sinônimos. Será que são sinônimos? Piedade e compaixão? Bom, nós vamos estar conversando para que você hoje possa estar percebendo a diferença entre piedade e compaixão. Piedade é quando você tem dó de uma pessoa, né? Quando você é bonzinho com aquela pessoa, de uma certa forma, você se sente até que inconscientemente ou conscientemente superior àquela pessoa, onde você vai fazer aquele acolhimento e onde você muitas vezes a impede de crescer. Olha só que coisa interessante. Sendo que compaixão é totalmente diferente. Compaixão, você vai criar uma empatia com a pessoa, você vai se nivelar com esta pessoa, você vai acreditar na capacidade que esta pessoa tem de se renovar, você vai acompanhar, porém não vai decidir por ela, você vai dar esta oportunidade dela renovar a vida dela. Eu trouxe uma história para você, para que nós possamos estar ilustrando o nosso programa com esse tema tão bonito que é a compaixão. Então, essa história ela é muito interessante, porque é a história de um menino que foi a um pet, né? Ele chegou num pet e estava ali na vitrine olhando os cachorrinhos. E de repente ele viu vários cachorrinhos e ele perguntou para o dono da loja: quanto que custava aqueles cachorrinhos? Então a gente vai colocar um valor aqui simbólico para você poder entender. Então o dono da loja disse: olha, de 30 a 50 reais custam esses cachorrinhos. Aí o menino olhou no bolso dele, contou as suas moedinhas e disse assim: eu tenho R$ 2,37. Será que eu tenho condições de comprar um cachorrinho? Aí o homem disse a ele: olha, os cachorrinhos custam de 30 a 50 reais. E o menino ficou olhando ali para aqueles cachorrinhos e aqueles cachorrinhos vieram até ele, todos correndo, 5 bolinhas de pelo ali, tudo correndo perto dele. E mais atrás veio um cachorrinho mancando. Esse cachorrinho veio mancando e o menino imediatamente se interessou pelo cachorrinho e disse para o homem: e aquele ali que está vindo? Quanto é que ele custa? E o homem disse assim: esse cachorrinho você não vai gostar. Esse cachorrinho tem problema. Ele nasceu com um problema aí congênito na perninha dele. Ele nunca vai brincar, ele nunca vai te acompanhar, ele nunca vai poder correr. O menino ficou enfurecido. Ele disse assim: mas qual o problema? Ele custa menos que os outros? E o homem disse a ele: olha, se você quiser esse cachorrinho, eu posso até dar esse cachorrinho para você. E o menino ficou mais bravo ainda. Ele disse assim: mas eu não quero que você me dê esse cachorrinho, eu quero pagar por ele. Ele vale tanto quanto os outros. Eu quero pagar esse cachorrinho. Eu tenho R$ 2,37, eu vou te pagar e todo mês eu vou vir aqui te dar algum dinheiro até que eu pague todo o valor do cachorrinho igual ao valor dos outros. E o homem continuou insistindo: olha, você não vai gostar desse cachorrinho. Este cachorrinho não vai te acompanhar. Esse cachorrinho não vai correr junto com os outros cachorrinhos. Foi quando o menino se abaixou, levantou a sua calça e mostrou um aparelho na perna dele e disse assim: pois é, alguém vai ter que aprender a acompanhá-lo. Ou ele vai me acompanhar ou eu vou acompanhá-lo, porque eu também tenho a mesma dificuldade que esse cachorrinho.
Isso significa compaixão, minha gente. Isso significa você olhar para o outro com uma empatia, tá? E isso é muito importante para nós entendermos o que significa compaixão na nossa vida. Compaixão não significa piedade, compaixão não significa você ter dó do outro, porque quando você tem dó do outro, você invalida a capacidade que o outro tem de se superar, a capacidade que o outro tem de ressignificar as suas dificuldades. Afinal de contas, nós tivemos aqui no nosso país as Olimpíadas e tivemos as Paralimpíadas, onde as pessoas que têm deficiência, elas têm a capacidade de superação, elas têm a capacidade de se reinventar. E todos nós, em algum momento da nossa vida, mesmo que nós não tenhamos uma dificuldade ou uma deficiência física, mas nós temos muitas dificuldades emocionais ainda, dificuldades nos nossos sentimentos, nós somos deficientes emocionalmente. Então, a compaixão nos dá esta grande oportunidade de nós olharmos para as nossas dificuldades e reavaliarmos e ressignificarmos, principalmente quando nós podemos criar uma empatia com uma pessoa que vai estar nos auxiliando, sem decidir por nós, apenas ombreando, apenas lado a lado, apenas acompanhando, apenas nos acolhendo verdadeiramente. Isto significa compaixão. Então, você pode fazer neste momento uma grande avaliação. Avalie a sua vida, perceba as suas dificuldades e perceba os momentos aos quais você teve pena de você mesmo. Pena de você mesmo. Foi mais ou menos este sentimento que o menino tentou evitar diante da aquisição daquele cachorrinho. Nós ilustramos aqui no nosso primeiro bloco com a história do menino que queria adquirir um cachorrinho, não tinha dinheiro e ele acabou se encantando com um cachorrinho que tinha o problema na patinha, assim como ele também tinha um problema na sua perna. Ele criou uma empatia com aquele cachorrinho, mas percebam que o dono da loja invalidou totalmente a possibilidade daquele cachorrinho ser vendido. É uma questão de dó, uma questão de piedade. Ele poderia até dar aquele cachorrinho, porque aquele cachorrinho estava com defeito, né? Estava com problema. Olha, é muito profundo tudo isso. Nós ilustramos com uma história muito bonitinha, muito simples, porém de uma profundidade intensa. A mesma coisa nós fazemos com as pessoas com as quais nós convivemos, com aquelas pessoas que muitas vezes têm problemas, têm dificuldades, têm defeitos, não é verdade? Nós, muitas vezes, sentimos dó, sentimos piedade, porém não percebemos o grande potencial que essas pessoas têm. E simplesmente achamos que aquela pessoa, por ela estar em desvantagem, ela não teria a capacidade de fazer muitas coisas na vida. A sua vida fica totalmente perdida. Nós vemos tantas histórias que as pessoas que passam a viver, passam a conhecer o grande potencial que elas têm após acidentes, após situações que acontecem na vida delas, onde elas ficam limitadas, e aí é que elas realmente vão começar a se desenvolver, porque elas vão trazer todo aquele potencial do ser. Exatamente isso que nós queremos estar transmitindo para vocês através de cada programa que nós estamos fazendo. O programa Labirinto é justamente isso, você sair da sua sombra e você caminhar para a sua luz. Então você vai olhando as dificuldades que você tem, você vai olhando os medos que você tem,
você vai olhando aquele sentimento de perfeccionismo, aquela cobrança absurda, aquela cobrança exacerbada que você tem sobre você, né? Você vai percebendo a avareza que você tem, é o medo de você colocar os teus sentimentos na vida, com medo de ser machucado, então nós nos fechamos dentro de nós, muitas vezes. O medo que nós temos de não nos sentir seguros se nós manifestarmos os nossos sentimentos, a fluir nestes sentimentos de forma transparente. Então nós vamos colocando todas essas limitações na nossa vida. Então o que acontece? Acontece que nós vamos ficando defeituosos, nós vamos nos aleijando mentalmente, nós vamos nos aleijando emocionalmente, os nossos sentimentos vão ficando atrofiados dentro de nós e vamos sentindo dó de nós. Nós vamos sentindo piedade muitas vezes de nós, vamos dizendo que Deus nos abandonou, a nossa fé simplesmente ela vai se afrouxando e nós precisamos reforçar a nossa fé no dia a dia, quando nós vamos percebendo que nós temos dificuldades, mas nós temos a capacidade, nós temos essa capacidade de nos renovar a cada dia, trazendo este sentimento de compaixão que todo ser humano tem, porém muitas vezes equivocado. Compaixão não é ser coitadinho, compaixão é você se nivelar, você vai se nivelando e você vai se capacitando para se superar. Olha só a importância de nós nos olharmos e muitas vezes de nós olharmos para o outro, porque o outro funciona como um espelho na nossa vida. Foi justamente o que aconteceu com aquele cachorrinho, com o menino. O menino se viu no cachorrinho. Ele percebeu que aquele cachorrinho não corria como os outros, não era tão engraçadinho quanto os outros, porque ele era mais lento, ele não acompanhava as brincadeiras do outro. E o dono o que fez? O dono disse, olha, se você quiser esse cachorrinho, eu até dou esse cachorrinho para você, porque ele não é um bom cachorrinho. E o menino se colocou no lugar do cachorrinho, porque ele também tinha a dificuldade na sua perna. Ele criou uma empatia com aquele cachorrinho e percebeu que ele era capaz de superar. Ele era capaz de se superar. Não é verdade? Olha só, você desistiu de você? Você se acha inadequado em algumas situações? Ou você que está doente? Ou você que sofreu um acidente e vai ter que se reinventar na vida? Vamos lá, cadê a sua compaixão por você? Traga este sentimento não como piedade, mas como capacidade de se renovar, para que você possa olhar aquilo que você tem de melhor, para que você possa dar valor para aquilo que você tem de melhor, não de pior. Não fique valorizando o que você tem de pior, não fique valorizando a doença que você tem, o acidente que você sofreu, a dificuldade que você está em relação a alguma forma física, ou não precisa nem ser física, tá? Ou mesmo nesta situação que todos nós estamos vivendo, tem pessoas que perderam aquele emprego, tem as pessoas que não estão conseguindo se recolocar profissionalmente. Se reinvente, traga este sentimento de compaixão para que você possa se alinhar e criar uma empatia com o que há de melhor dentro de você, para você se reinventar, para você perceber que você pode fazer muitas coisas, que você não é apenas uma profissão. Você não é apenas a sua profissão, você não é apenas o seu emprego, você não é apenas a sua dificuldade, você não é apenas o seu defeito, você não é apenas a sua doença. Olha só, não se identifique com isso, se identifique com o que você tem de melhor. Traga o seu melhor para a sua vida, para você manifestar na sua vida. Saia desta atitude de coitadinho de mim. Traga esta compaixão, que é um sentimento muito nobre que nós temos e já está no momento de nós manifestarmos isso na nossa vida. Percebam que todas essas pessoas que
são mais iluminadas, que são mais espiritualizadas, elas sempre trazem a compaixão. Jesus nos falou da compaixão. Jesus nos falou desta compaixão de uma forma maravilhosa, onde ele se alinhou, onde ele criou empatia com todas aquelas pessoas que sentiam-se doentes e onde ele disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E também ele abençoou todos aqueles pobres de espírito. Olha só que coisa interessante. Então nós conversamos aí, contamos a história desse garoto que criou uma empatia muito forte com aquele cachorrinho que tinha probleminha na perna, e ele também tinha este problema, então eles criaram essa empatia através do sentimento de compaixão, onde você não tira a possibilidade da pessoa dela crescer, dela se reinventar, não é verdade? E nós também gostaríamos de estar falando para vocês que muitos dos iluminados que estiveram aqui no nosso planeta Terra, a base fundamental da doutrina, por exemplo, de Buda, foi através da compaixão, né, minha gente? Vocês conhecem a história de Buda, porque Buda ele foi extremamente protegido, ele era um príncipe, né? E nesta extrema proteção que ele teve, ele nunca tinha entrado em contato com os sofrimentos da vida ou mesmo com a morte. E isso acontecendo na sua vida fez com que ele realmente tomasse uma atitude onde ele abandonou tudo e foi fazer a sua peregrinação através desse sentimento da compaixão com o outro. E mesmo Dalai Lama, ele é um líder espiritual, ele faz todas as suas visitas por todo o mundo falando, né, para que nós possamos ter uma vida mais compassiva, uma vida de compaixão. Não apenas compaixão para com o outro, mas compaixão para com você mesmo. É muito importante que nós possamos ter esse sentimento de compaixão. E a compaixão, ela exige uma atitude, tá? Ter compaixão é ser empático, nivelar-se com o outro, ombreando lado a lado, sem, porém, carregá-lo. Olha só, é um sentimento muito nobre, porque muitas vezes nós não temos esse parâmetro, né? Nós vamos já atropelando tudo pela frente. Então, nós temos que ter esta reflexão, nós temos que desenvolver, trazer este sentimento de compaixão de uma forma equilibrada. Este é um momento muito importante que nós estamos vivenciando no planeta para que nós possamos trazer as nossas virtudes. Nós falamos da nossa sombra nos programas anteriores e aqui nós estamos trazendo a nossa luz. Está na hora de trazer esta luz, você precisa trazer a sua luz, você precisa manifestar esta luz para que você possa transformar a sua vida, porque a vida realmente ela é maravilhosa. Apenas nós não conseguimos olhar, né, neste sentimento de compaixão, nesse sentimento de gratidão, muitas vezes nesse sentimento de generosidade, que são temas que nós vamos trazer aqui para os nossos próximos programas também, para falar sobre esses sentimentos que todo ser humano já é qualificado, porém ainda tem dificuldade de manifestar na sua vida. E também eu gostaria de estar dizendo a vocês que nos últimos anos a ciência tem atestado inúmeros benefícios à saúde, nesse estilo de vida mais compassivo, mais generoso para com você mesmo. Então, como é que você lida com a compaixão no seu dia a dia? Você tem trazido ela no seu dia a dia para com você, para com as pessoas que estão à sua volta? Porque você usar de compaixão com o desconhecido, às vezes é fácil, porque você vai usar de compaixão naquele momento e a pessoa continua o caminho dela,
e você volta para a sua vida. Mas você usa de compaixão para com seus familiares, para com aquelas pessoas que você está no dia a dia, que você se relaciona no dia a dia? Difícil, né? Mas aí, um bom exercício, a prática da compaixão na sua vida. Gostaria de estar deixando com você a nossa pergunta. Você vai escolher uma alternativa. E no final da nossa temporada, eu vou estar dando um retorno para você em relação aos tipos de personalidades. Então, a nossa pergunta é essa. Das músicas que eu vou estar falando agora, qual a que você mais se identifica? O Carimbador Maluco, do Raul Seixas, Rosas, da Ana Carolina, Ele é o Bom, do Eduardo Araújo, Segredos, do Frijac, Coisas que eu sei, Dani Carlos, Não me deixe só, Vanessa da Mata, Não me conte os seus problemas, Ivete Sangalo, Tudo passa, de Ferreiro, Vou deixar, do Skank. Escolha uma dessas alternativas e no final da temporada do nosso programa nós vamos estar dando um retorno sobre os resultados das suas escolhas. Nos acompanhe, nós estamos a caminho da nossa luz. Você também tem que deixar brilhar sua luz.